irmãos, Pai do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos nessa manhã, para a glória de Deus. Mais uma vez nós vamos aqui meditar numa lição da Escola Bíblica Dominical, né? Conto aí com a participação dos amados irmãos. Também peço que os irmãos estejam se inscrevendo no meu canal, Pastor Alexandre Franco, amém? Se inscreva lá se você ainda não está inscrito, clique no sininho para você receber os novos vídeos, né, que nós estaremos gravando também. Amados irmãos, nós vamos entrar aqui na última lição do primeiro trimestre de 2020. Né? O título da lição é O Novo Homem em Jesus Cristo. Né? Na lição passada, finalizamos ela na semana passada, dizendo que Jesus, o homem perfeito. Né? Esse era o tema da lição anterior. E, amados irmãos, eu quero aqui ler com os irmãos o texto áureo e a verdade prática, para depois nós fazermos uma oração e pedimos a bênção de Deus para essa lição nessa manhã. Diz assim o texto áureo: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está lá no Efésios capítulo 4, verso 13. A verdade prática diz o seguinte: a salvação em Cristo Jesus leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Louvado é o nome do Senhor. Quero que você possa fechar os seus olhos. Nós fazemos uma oração para que Deus venha nos dar direção e interpretação dessa palavra, revelação de Deus nessa palavra, nesse estudo, nessa manhã. Senhor Deus, mais uma vez, meu Pai, nós entramos na Tua presença nessa manhã. Pai Santo, nós Te agradecemos, nós Te louvamos e engrandecemos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Nós entregamos aqui nas Tuas mãos o estudo, Senhor, desta lição nessa manhã. Que Teu Espírito Santo venha revelar a Tua palavra aos nossos corações, nos dando direção e sabedoria. Senhor, nos ensina, alcança, Senhor, a cada vida, a cada lar, a cada família, Senhor, a qual esse vídeo estará sendo transmitido, para que o Teu nome seja glorificado e a salvação possa entrar em cada casa, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero aqui dizer aos irmãos que nós vamos fazer o estudo de forma resumida, tá? Peço a compreensão dos irmãos, assim como eu havia feito na lição anterior, devido à transmissão do vídeo. Então nós vamos fazer os tópicos de forma resumida. A leitura bíblica em classe, ela está registrada no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 16. Esse vai ser o texto base. Depois os irmãos podem abrir nesse texto para poder acompanhar o estudo. Nós temos aqui, irmãos, o objetivo geral dessa lição, que a revista nos dá, que é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem, né? Nós temos também 3 objetivos específicos, que são os objetivos de cada tópico, né? Então, o primeiro objetivo, ele diz o seguinte: apresentar o novo nascimento do homem. Segundo objetivo, explanar a justificação do novo homem. E terceiro objetivo, enfatizar a santificação do novo homem. Amados irmãos, eu vou ler aqui a introdução para os irmãos, que ela diz o seguinte, começa aqui a introdução com uma pergunta, né? É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Cristo Jesus, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação e a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, para alcançarmos uma vida de perfeição espiritual, é possível? Essa lição ela inicia com essa pergunta, né? E aqui a própria revista ela nos dá aqui a resposta, né? Se nós formos olhar pelo ponto de vista humano, é claro que nós não conseguimos alcançar a perfeição espiritual, né? Mas se formos olhar pelo ponto de vista espiritual, em Cristo Jesus,
nós temos a nossa velha natureza deixada, né? Ressurge em Cristo um novo homem, um novo nascimento. E é com base, né, nesse entendimento, é com base nesse pensamento que nós vamos aqui em nome de Jesus adentrar nessa lição e compreender o plano de salvação para a vida do homem, para que o homem seja perfeito espiritualmente diante de Deus, né? E nós vamos ver que esse plano de salvação que se deu lá no Éden, né? Quando nós vamos estudar, né, a partir do Jardim do Éden, na criação do primeiro homem, do Adão, né? Nós vamos ver que Deus já tinha um plano de relacionamento, já tinha um plano estabelecido ao homem, mas devido à queda, devido ao pecado original, né, esse plano, essa comunhão, esse relacionamento entre o homem e Deus, ele foi quebrado, né, ele foi interrompido. Mas aí Deus traça um novo plano, na verdade um plano que já estava traçado desde a fundação do mundo, pela sua soberania e a sua onisciência. Deus já sabia de toda a história humana. Então Deus, desde a fundação do mundo, já tem um plano de salvação através de Cristo Jesus, né? E é com base nesse entendimento que nós vamos compreender aqui, né, o plano do novo nascimento, a qual Jesus ele estabelece essa doutrina ali a Nicodemos. Capítulo 3 de João vai falar que Nicodemos faz uma pergunta a Cristo: como era possível o homem entrar no reino dos céus? E Jesus ele fala para Nicodemos o seguinte: olha, só é possível que o homem entre no reino dos céus se ele nascer de novo. Só que esse nascimento que Jesus estava falando não era um nascimento carnal, não era um nascimento físico, né? Tanto é que o próprio Nicodemos pergunta a ele: mas como é possível o homem adentrar no ventre da sua mãe? Mas na verdade Cristo estava falando de um novo nascimento espiritual, né? O homem seria regenerado de forma espiritual. Amados irmãos, primeiro item, ele vai dizer para nós aqui sobre o nascimento do novo homem. Esse primeiro item ele tem 4 subtópicos, né? Primeiro subtópico: nascido não do sangue nem da carne. Segundo subtópico: nascido de Deus. Terceiro subtópico: nascido da água. E quarto subtópico: nascido do Espírito Santo. Irmãos, nós vamos ter aqui um estudo resumido, como eu já falei para os irmãos, de cada tópico, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar nos revelando essa palavra de forma poderosa. Irmãos, a introdução do primeiro tópico diz o seguinte: Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e também do Espírito, né? Então, irmãos, quando nós vamos falar sobre o novo nascimento, que ele não vem nem da carne nem do sangue, nós temos a convicção de que esse nascimento ele só se torna possível através da atuação do Espírito Santo. Diz aqui um trecho desse primeiro ponto, do primeiro tópico: a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Eu quero ler com os irmãos aqui um texto que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 16, você pode acompanhar aí na tua casa, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso aqui Paulo ele vai dizer para nós, né, que o mesmo Espírito, quando você vai observar aí na sua Bíblia, o texto inicia dizendo o seguinte: o mesmo Espírito, e esse Espírito você pode observar que ele está escrito com letra maiúscula, então ele está se referindo ao Espírito Santo de Deus, né? Ele testifica com o nosso Espírito, e aí está escrito com letra minúscula, que é o Espírito do homem, né? Que somos filhos de Deus, ou seja, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus através de Cristo Jesus, né? E eu quero dizer aos amados irmãos, nós falamos aqui na lição passada sobre a tricotomia, né? Que é a doutrina, né, de que é composta o ser humano em 3 partes: corpo, alma e espírito, né? O corpo, matéria; alma, a janela do mundo, né, aonde nós temos a entrada das nossas características, né,
a entrada também da nossa forma de vermos as coisas como homem, as características genéticas, né? E também o espírito do homem, que é o responsável pelo contato entre o homem e Deus. Então aqui nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, quando nós temos um novo nascimento, nós não nascemos novamente da carne e do sangue, ou seja, nós não nascemos fisicamente, mas através do Espírito Santo, através da atuação do Espírito Santo, nós temos essa possibilidade de termos um novo nascimento e sermos reconhecidos por Deus como seus filhos em Cristo Jesus. O segundo ponto, segundo tópico do primeiro, segundo item do primeiro tópico, ele diz o seguinte: nascidos de Deus, né? O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus, né? Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Torna-se uma nova criatura em Cristo e é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Louvado é o nome santo do Senhor. Irmãos, João, capítulo 1, quero que você abra comigo aí também. João, capítulo 1 e o verso de número 12, ele diz o seguinte, né, aqui falando do verbo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. João 1:12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Louvado é o nome santo do Senhor, né? Então, a partir do momento em que nós cremos em Jesus, aqui João estava relatando que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, ou seja, Jesus nasceu ali na nação de Israel. Jesus ele nasce no meio do povo de Israel, o povo eleito por Deus, para que pudesse manifestar os atributos de Deus, para que pudesse o mundo conhecer a Jesus através da nação de Israel. Então Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, né? Muitos não receberam a Cristo como Messias, como Salvador. Mas aí o Evangelho de João vai dizer o seguinte no versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos os que creem em seu nome. Então, quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus pelo poder do Senhor operado em Cristo Jesus. Amados irmãos, terceiro ponto, terceiro item do primeiro tópico, nascido da água, né? E aí diz assim o texto aqui: o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé, né? Então Jesus, quando ele simboliza o novo nascimento através da água, né? Nós vamos ver lá no Marcos capítulo 16, verso 16, que diz o seguinte: todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas todo aquele que não crer será condenado, né? Então, dentro dessa linha que o Espírito Santo nos revela, né, o batismo ele só tem efeito salvador quando ele é dado pela fé, né? Ou seja, o batismo não é um critério de salvação, até porque nós temos o exemplo, né, do ladrão na cruz. É o nosso maior exemplo na Bíblia. Quando Jesus estava ali crucificado, né, a Bíblia diz que haviam dois malfeitores e um deles na cruz também pendurado ali à beira da morte. Um deles ele reconhece a Cristo como Salvador, né, e ele diz o seguinte para Jesus: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, no teu reino. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala assim: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Ou seja, aquele homem foi justificado imediatamente pela sua fé. Não teve oportunidade de batismo, não teve tempo para o batismo nas águas. Então, o batismo não é um critério de salvação, porém, o batismo ele é uma ordenança de Jesus. O próprio Jesus nos deixou o exemplo sendo batizado pelo João Batista, né? O próprio Jesus foi batizado.
O batismo que nós cremos, o batismo da imersão, né? O ato que simboliza o sepultamento do velho homem através do batismo submerso, ou seja, todo o corpo é submerso na água, e depois a regeneração, o novo nascimento, o novo homem, simbolizando ali o novo nascimento em Cristo Jesus. Amém, amados irmãos? Então, né, nós somos nascidos da água. Então, o novo nascimento do homem também se dá através do entendimento do batismo nas águas. Tem um texto que eu quero ler com os amados irmãos aqui também, que essa água ela vai simbolizar também a nossa purificação. Está lá na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3 e o verso de número 5. Diz assim a palavra de Deus: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Né? Então aqui a Bíblia vai dizer para nós que nós fomos lavados pela regeneração. Olha o que Paulo fala aqui para Tito, né? Tito era um grego. Essa carta de Paulo foi escrita a Tito, direcionada a Tito, mas também nos traz revelação à igreja hoje, né? Nos nossos tempos, né? Tito era responsável pela igreja que estava lá na ilha de Creta, né? Então Paulo destina essa carta a Tito dizendo dessa forma: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, ou seja, nós não fomos lavados, não fomos regenerados pelas nossas obras. Mais para frente nós vamos ver aqui que as nossas justiças elas não passam de tapo de imundícia, conforme a palavra de Deus nos fala, né? Mas não pelas obras que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, que nos deu Jesus Cristo e nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que operou abundantemente em nós através de Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Então, nós somos nascidos da água, né? O Espírito de Deus nos leva ao entendimento que nós precisamos nascer de novo através do batismo também. É uma ordenança de Jesus. Amados irmãos, ponto 4, nascidos do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento. Louvado é o nome do Senhor. É através, né, da atuação do Espírito Santo que nós somos, mais uma vez, nós temos um novo nascimento. João 3, versículo 6 diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, é necessário que nós sejamos nascidos também do Espírito Santo. Somente através da atuação do Espírito Santo que nós temos uma nova vida em Cristo, que nós temos um novo nascimento em Cristo. Amém, amados irmãos? Então aqui nós finalizamos o primeiro tópico. Nós vamos entrar aqui no segundo tópico falando sobre a justificação do novo homem. Diz assim a introdução do segundo tópico: o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé, né? Então, a partir do momento que nós nascemos em Cristo, né, que nós aceitamos a Jesus, nós somos justificados através da fé em Cristo Jesus. Primeiro item do segundo tópico, ele vai dizer o seguinte: a inutilidade da justiça humana, né? Então, quando nós vamos compreender que a salvação ela não se dá através das nossas obras e muito menos através das nossas justiças, né, das justiças que nós operamos como homem, nós vamos compreender que somente através da justificação em Cristo é que Deus nos possibilita a salvação. Somente através da justificação em Cristo. E aí vem o texto que eu falei para os irmãos, lá do Isaías 64:6, né, que diz que, né, todas as nossas justiças, elas não passam de trapos de imundícia. Ou seja, o homem ele não pode jamais ser justificado pelas obras ou pelas justiças que ele compreende, que ele faz, né? Porque somente através de Cristo Jesus
nós temos a nossa vida completamente livre do pecado e também justificada diante de Deus. Então, a justiça humana, ela não é útil para o novo nascimento, para a regeneração do homem. Segundo tópico, segundo item do segundo tópico, a maravilhosa doutrina da justificação. Então, ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhes concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, vamos ler aqui. Irmãos, esteja acompanhando aí, viu, irmãos, em nome de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 11, que diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ponto 2 aqui, a maravilhosa doutrina da justificação. Irmãos, aqui Paulo, ele relata à igreja de Corinto uma série de erros, Versículo 10 vai nos relacionar aqui uma série de pecados do ser humano, obras da carne, idolatria, adultério, homossexualismo, roubo, avareza, também maldizência, todas essas coisas, todos esses atos que são obras da carne, nos levam a afastar-se, nos levam a estar longe do reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus quem comete esses pecados, não somente esse, mas qualquer tipo de pecado. Paulo faz uma relação aqui, mas Paulo vai dizer para nós uma esperança que há na palavra de Deus, e é o que alguns têm sido realmente roubadores, maldizentes, adúlteros, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então nós temos essa maravilhosa doutrina da justificação. Através de Jesus nós somos justificados dos nossos pecados quando nós nos arrependemos. Preste bem atenção. Aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia e é justificado dos seus pecados. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Então primeiro nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, deixar os pecados, ou seja, não ter mais contato com os pecados, para nós alcançarmos a misericórdia de Deus. E através dessa misericórdia, em Cristo Jesus, nós alcançamos a justificação. Nós somos justificados. Amém? Amados irmãos, terceiro ponto, o novo homem é justo, Diz assim: a partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus, Então é o que nós já comentamos aqui com os irmãos sobre a justificação imediata, daquele malfeitor na cruz do Calvário, quando reconhece a Jesus como seu Salvador, reconhece o poder de Cristo como Messias, como Salvador. Foi justificado imediatamente, e a Bíblia vai nos dizer que Jesus se esquece das injustiças que cometemos, dos pecados que cometemos, e somos uma nova criatura em Deus. No Colossenses capítulo 2, verso de número 14, Paulo ele vai dizer assim, que a cédula que era contrária a nós foi cravada na cruz. Louvado é o nome do Senhor. A cédula que nos condenava, a cédula que estava contrária a nós, foi riscada e cravada na cruz, nos dando a salvação através de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, peço que os irmãos continuem aí ligados,
e também atentos ao que Deus está falando conosco. Nós vamos entrar aqui no último tópico, terceiro tópico, que vai falar sobre a santificação do novo homem. E diz assim a introdução do terceiro tópico: ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, né? Então aqui nós temos um processo de santificação do novo homem. 3 tópicos nós vamos estudar aqui nesse terceiro item, que diz o seguinte: primeiro tópico, a santificação como posicionamento, a santificação como um processo, e a santificação é a vontade de Deus no novo homem, né? Então aqui, irmãos, nós temos que entender que a regeneração, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós somos regenerados imediatamente, justificados imediatamente. Os nossos pecados são perdoados imediatamente quando há o arrependimento sincero, né? Esse é o processo de regeneração. O homem é regenerado, né? Passa pelo processo do discipulado, é batizado nas águas, assim como nós já estudamos aqui, né? O batismo, ele simboliza o sepultamento daquele velho homem, o ressurgimento, o renascimento de um novo homem. Esse é o processo de regeneração. Mas nós precisamos compreender que o homem é necessário que ele passe por um processo de santificação, né? E esse processo de santificação, ele é um processo que se dá na caminhada do homem, durante toda a sua vida, né? É um processo realmente. Ele se dá dia após dia. Não é algo que é feito imediatamente. Por quê, irmãos? Porque o processo de santificação, ele se dá principalmente através da palavra de Deus, do conhecimento da palavra. Por isso que nós sempre enfatizamos a necessidade dos irmãos, né, dos amados irmãos, de todos conhecerem a palavra de Deus. Aquele que conhece a palavra de Deus, ele não comete os erros a qual ele está sujeito na sua caminhada, né? Aquele que conhece a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, que o povo perece por falta de conhecimento, né? O povo, ele é derrotado, ele é vencido por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus, né? João 8,32 vai dizer o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade da palavra de Deus nos traz ao processo de santificação diário. Olha aqui, irmãos, primeiro item diz assim: no exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor, né? 1 Pedro 2,9 vai dizer que nós somos nação escolhida, povo eleito de Deus, né? Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Ou seja, o homem se posiciona, aceita Cristo como seu Salvador, e ele imediatamente é justificado, seus pecados são perdoados, então ele passa a ser santo, né? Paulo, quando se refere aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo ele inicia a carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 2, quando ele vai se referir à igreja e aos irmãos, ele se refere aos irmãos como santos, santificados. Olha aqui, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, né? Então, Paulo ele se refere aqui à igreja, aos irmãos, como sendo santificados em Cristo, se tornando santos em Cristo Jesus. Então esse é o posicionamento do novo homem, né? Ele é regenerado e ele é santificado por Deus. Agora, a santificação como um processo, diz assim: o novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá que submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus, né? O texto áureo, não sei se os irmãos estão lembrados, que nós lemos aqui, ele diz lá no Efésios capítulo 4, verso 13, o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé
e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E aí no versículo 14 ele vai dizer o seguinte: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda por todo o vento de doutrina, né? Ou seja, a partir do conhecimento da palavra de Deus, nós temos o nosso processo de santificação iniciado, né? Nós não somos mais meninos inconstantes na fé, levados pelo vento, pelo mar, a qualquer onda ou a qualquer vento de doutrina, mas sim regenerados e santificados em Cristo Jesus por um processo de conhecimento da palavra. Então, através do conhecimento da palavra de Deus, o homem, o novo homem, o novo nascimento no homem, ele possibilita que o homem seja lapidado por Jesus Cristo, né? Santificado por Jesus, e é um processo que se dá, irmãos, esse processo inicia quando nós aceitamos a Cristo, e ele termina, assim quando passa 1 ano, 2 anos, não tem tempo para terminar. Até Jesus voltar a arrebatar a igreja, nós estaremos sendo santificados pela palavra. Temos essa responsabilidade de obedecermos a palavra, sendo arrebatados com a igreja ou tendo a morte física, se Jesus nos levar, né, com a morte física antes do arrebatamento da igreja. Em Cristo Jesus nós dormiremos e somente terminará esse processo de santificação nesse momento, né? Ou seja, durante toda a nossa vida, não importa se temos 1 ano, 20 anos, 50 anos de crente, temos o processo de santificação em andamento através da palavra de Deus. E uma grande responsabilidade, irmãos, que é de cada um de nós, né? De nós guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração, praticarmos ela, exercermos a palavra de Deus. Tudo aquilo que nós estamos aprendendo não adianta nós guardar e ficar para nós. Nós precisamos exercer, não sermos ouvintes esquecidos da palavra, mas ouvintes praticantes, aqueles que praticam a palavra de Deus, para que o processo de santificação ele seja completo na nossa vida e nós possamos, assim como Paulo falou aos Efésios 4:13, para que nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, né? A partir do momento que nós conhecemos o Filho de Deus, conhecemos a Cristo, nós passamos a ter uma vida parecida com a vida de Cristo. Amém, meus amados? Ponto 3 aqui para nós fecharmos a lição. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem um processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. O profano entrará na Jerusalém celeste, né? Então, a justificação, né, ou a santificação, ela é a vontade de Deus para o novo homem. Irmãos, veja bem, esse tópico aqui está dizendo para nós que quando você aceita Jesus e inicia o processo de santificação, a vontade de Deus para a sua vida é essa, é que você seja santificado, é que você entre no processo de santificação e que você, dia após dia, possa crescer espiritualmente, né? Que você possa ter verdadeiramente um crescimento espiritual na tua vida e o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Para nós finalizarmos aqui, eu quero ler um texto, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 3, ela diz o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Amém? Então aqui é um conselho de Deus através do apóstolo Paulo, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Né? Que nós possamos, em nome de Jesus, colocar no nosso coração, né, esse estudo, esse texto da palavra de Deus que foi meditado, esses textos, né, que foram meditados, e colocarmos em prática na nossa vida, para que nós possamos alcançar a perfeição de Cristo em nossa vida,
em nome de Jesus. Eu vou ler aqui a conclusão, que diz assim: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Está lá na primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa continuar abençoando os amados irmãos. Nós vamos entrar agora no próximo domingo na primeira lição do segundo trimestre do ano de 2020, né? E se até lá Jesus não voltar, nós estaremos ministrando para os amados irmãos a primeira lição. Eu quero dizer aos irmãos que eu vou passar depois um link para os irmãos estarem acessando via PDF as novas lições, né, do segundo trimestre, para nós estarmos meditando e estudando juntos a palavra de Deus. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar a igreja do Senhor, que Deus possa abençoar cada irmão e que essa palavra ela possa trazer frutificação para a tua vida espiritual em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.